Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós tivemos um problemazinho técnico aqui nesse início, mas conseguimos iniciar dentro aqui do previsto. Hoje o assunto é muito interessante, né? Como todas as terças vocês sabem, Pessoal, boa noite. Estão conosco. Boa noite a todos. E hoje nós vamos ter aqui a participação do SUNAIC, né? Vamos colocar eles aqui na tela. Deixa eu achá-los aqui, Dr. Dalton. Deixa eu destacá-lo aqui. Vamos ver aqui o SUNAIC também, né? SUNAIC. Para o seu boa noite inicial. Agora sim, todos aqui na tela. Pessoal, muito boa noite. Meu boa noite inicialmente ao SUNAIC, que é nutricionista e vai estar conosco pela primeira vez. E o nosso parceiro de longa data, esse profissional extraordinário, que 2 vezes por mês está aqui nos brindando com seu conhecimento, que é o ortomolecular Dalton Leme. Então, Dalton, SUNAIC, o boa noite inicial de vocês. De nossa parte, da Timó, é uma honra tê-lo conosco nesse assunto tão importante. Boa noite, Orlando. Boa noite, SUNAIC. Muito bom estar com vocês aqui. Quando o assunto é saúde, com certeza tenho o prazer em estar juntos, tá? E também a todos os participantes que fizeram seus esforços de estarem presentes aí, né? Com seus convidados, e estou percebendo aqui cada vez entrando mais. Perfeito. SUNAIC. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês, com você, Orlando, com você, Dr. Dalton, né, com o pessoal que está aí comprometido com esse horário, às 7h30, né? Às vezes tinha coisa para fazer, mas está aí na live para ver o que a gente vai estar passando de informação, para a gente estar cuidando melhor da nossa saúde. É um prazer estar aqui online com vocês. Olha, pessoal, eu quero aproveitar a fala do SUNAIC e dizer o seguinte: se você está aqui nessa live, ou você está enviando o link, o convite para alguém para relembrá-lo, e essa pessoa está entrando como convidado, principalmente o convidado, nós queremos agradecê-lo muitíssimo. Porque você está aqui nessa live indica que você fez ajuste na sua agenda. Abriu talvez mão do conforto familiar, do lazer, mas você quer entender melhor sobre a saúde, né, e a qualidade de vida. Então, nós não poderíamos iniciá-la sem não expressar a nossa mais profunda gratidão por você fazer os seus ajustes para estar presente nesse assunto tão importante. Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, o assunto é pressão, né? Pressão alta e pressão baixa. Eu estava dando uma olhada nos dados, e em 2015 morreram no Brasil, por causa dos problemas relacionados à pressão alta, à hipertensão, mais de 47 mil pessoas. Isso dados oficiais, né? E sabemos que nem todos os casos são abrangidos e contados. Então, é um número alarmante, é a questão séria. Mas a pressão baixa também traz perigos, né? E é isso que esses profissionais irão abordar nessa noite conosco. Depois da participação do Dalton, do SUNAIC, as pessoas que estão aqui presentes, que utilizam o projeto da água tratada magneticamente, vão poder dar os seus depoimentos. E vocês também poderão fazer algumas perguntas, tirar dúvidas para os profissionais aqui presentes. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, né? Inicia o Dr. Dalton, né? Dr. Dalton, com você. Quero agradecer aí o privilégio de estar com vocês aqui novamente, né? Sempre trazendo assunto de saúde. E hoje falando sobre... Eu não vou, assim, aprofundar muito, né? Para nós termos tempo depois para as perguntas,
os depoimentos, né, que é muito importante, né? Então, a hipertensão e a hipotensão, eu costumo falar assim, né? Às vezes a pessoa passa no consultório, após eu fazer uma análise, principalmente quando eu estou fazendo o exame de biorressonância lá, né? Então você fala para a pessoa, fala, percebo que você tem um problema circulatório. Ah, mas minha pressão é baixa. Então até parece que a pressão baixa ou alta seria uma melhor que a outra, né? Então eu digo que seria trocar meia dúzia por seis, né? É lógico que às vezes uma tem um sintoma mais acentuado que a outra, né? Os medicamentos para pressão, normalmente, eles têm sido um incômodo na vida das pessoas. Você talvez que é hipertenso aí, que enfrenta esse problema, já toma remédio por anos. Você sabe que existem muitos antihipertensivos que eles causam muitos efeitos colaterais. E alguns, inclusive, até perigosos, né? Vertigem, cansaço, que pode levar a quedas, no caso. As pessoas mais velhas ainda têm um risco maior de efeitos colaterais do que as pessoas mais jovens, né? E podemos dizer que no mercado existe uma lei da oferta e da procura, né? Então, como tem muitas pessoas relacionadas a esse problema, existem remédios das mais variadas formas. Então, citando alguns corriqueiramente aqui, losartano, o mais conhecido, o Arac 2, agora que dizem que é o top dos top na questão da pressão arterial, né? Só que nós percebemos que todos eles acabam trazendo efeitos indesejáveis, né? Tremores, tontura, sonolência, até em alguns casos, confusão mental, convulsões, alucinações. Sabe aquela famosa batedeira, palpitação? Também é um dos efeitos colaterais que muitas vezes a pessoa tem que conviver, né? Porque às vezes ela reclama com o médico dela, fala, olha, mas você está tomando o melhor que tem, mas se você não tomar, sua pressão vai subir. E aí a pessoa acaba convivendo com dois problemas. A pressão arterial, no caso alterada, e a pressão, os efeitos colaterais ligados aí com esses problemas que nós estamos citando aí, né? Sem contar com o dilema, né? Quando a pessoa começa a ter um mal-estar e ela não está tendo um acompanhamento médico, sempre surge na cabeça, eu não estou me sentindo bem. Será que minha pressão está baixa ou está alta? Então é interessante essa pergunta que não cala, né? Que está na mente das pessoas ali. Inclusive, eu gravei assim, corriqueiramente um vídeo para mostrar para vocês que tem condições de vocês saberem se a sua pressão está alta ou está baixa, né? Aí você vai falar, é fácil, só ter um aparelho na mão, né? Mas e se você não tiver um aparelho? Talvez você não tenha um aparelho em casa, você pode estar numa chácara, num rancho, num sítio, e aí, de repente, você começa a ter sintomas desagradáveis, né? E você começa a pensar, né? Será que minha pressão está alta? Será que está baixa? Porque tem as pessoas que têm aqueles picos, né? Ela tem pressão alta, mas a pressão dela acaba caindo também. Às vezes, quando ela toma remédio, cai demais e fica aquele impasse. Então, esse vídeo curtinho que eu gravei para vocês, por que eu gravei? Porque eu fiz uma demonstração para que vocês entendam como é que faz para saber se a pressão está alta ou está baixa. E depois vocês vão poder até testar isso aí, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês esse vídeo. Deixa eu só conseguir fazer com que ele reproduza aqui, né? Prestem atenção, que curioso que é isso aqui, tá, gente? Hoje eu vou dar uma dica bastante legal para vocês, tá? Já aconteceu de você talvez não esteja passando bem e você queira aferir a sua pressão para ver se está alta ou está baixa para saber os procedimentos que você irá tomar para melhorar o mal-estar que você vem sentindo? E às vezes no lugar você não tem um aparelho para aferir pressão, ou você esteja numa chácara, num sítio, não tem uma farmácia para você recorrer e você fica naquela dúvida, será que minha pressão está alta ou será que ela está baixa? Tá? Então vou ensinar uma dica para vocês aqui hoje bastante legal, que você pode sozinho tirar essa dúvida aí, tá? Você vai pressionar o braço contra a parede, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que faz.
vai pressionar o braço contra a parede, contar até 60, ou manter por 1 minuto pressionado. Depois você dá um passo fora, deixa o braço normal, sem forçar ele para baixo, sozinho, ele vai começar a se levantar. Aí, se ela está baixa ou está alta, você vai ver pela angulatura do ombro. Se o braço levantar até a altura do ombro, ela está normal. Se estiver um pouco abaixo, ela está um pouquinho baixa. E se estiver acima, ela está um pouco alta. Tá bom? Então, é bem facinho fazer, mas é algo curioso que às vezes pode tirar uma dúvida severa para que você possa tomar uma medida e realmente sanar o mal-estar que você vem sentindo, tá? Não quero dizer que você vai deixar de fazer isso, isso é para uma emergência, tá bom? Você vai, na dúvida é bom procurar um pronto atendimento, uma farmácia mais próxima, mas se você não tem como apelar para esse recurso, eu estou dizendo algo que você pode ter ideia de como vai a sua tensão arterial, tá ok? Vamos lá, então é bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Você vai apoiar o braço, tá? Você vai chegar perto da parede, estica o braço forçando o seu braço contra a parede. Você vai manter o seu braço pressionado por 1 minuto, tá bom? Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Você cronometrar 1 minuto também, tá? Você dá um passo e deixa o seu braço normal. Você não vai forçar ele, deixa ele ver até onde ele levanta. Se ele estiver na linha do ombro, sua pressão está normal. Se ele estivesse abaixo, aqui eu estou forçando agora, tá? Estaria baixa. E se estivesse acima, a sua pressão estaria um pouco alta, tá ok? Perceberam? Essa prova é muito facinho de você tirar, tá? Só que você tem que forçar o braço contra a parede. Não é só encostar o braço na parede. Você tem que forçar o braço contra a parede. Depois de 1 minuto, você vai começar a sentir até um formigamento na mão, tá? Porque você está forçando o braço. E a hora que você solta, então, você não vai prender, você vai deixar o braço solto sozinho. Você percebe que se você deixar, ele vai levantando até onde que vai poder te apontar esse está para baixo, normal ou está alto. Perceberam? Eu gosto de brincar com esse testezinho aí, né? Porque normalmente isso acaba sendo um grande problema, né? Às vezes as pessoas acabam se automedicando e essa automedicação, com certeza, ela pode mais fazer mal do que bem, né? Então, veja bem, o nosso coração, ele bombeia sangue para que nós possamos ter uma boa circulação, né? Por isso que o processo circulatório é chamado de tensão arterial, pressão arterial. Então, sempre que uma pessoa, ela também tem uma envolvência muito grande no seu quadro emocional. Se uma pessoa está eufórica, muito animada, ou se ela está com medo, com raiva, então isso vai fazer com que aconteça o aumento ou a diminuição dessa pressão arterial. E a hipotensão também, às vezes a pessoa se vangloria, mas eu tenho pressão baixa. Você tem um problema circulatório do mesmo jeito. A hipotensão, ela é uma deficiência pertencente ao quadro de pressão arterial ou tensão arterial baixa. E percebe-se que a hipotensão é bem mais comum nas mulheres, pessoas mais jovens, né?
Então, mesmo que se a pessoa ela tenha pressão arterial baixa, ela deve cuidar, porque é uma condição séria. Quando nós estamos falando de condições circulatórias, é uma condição séria. Em alguns casos, ela é causada por um mau funcionamento de várias glândulas do nosso organismo. Por exemplo, no caso da pressão baixa, as glândulas endócrinas acabam tendo um mau funcionamento e afetando o sistema circulatório. E também, segundo a medicina tradicional chinesa, a hipertensão, ela tem uma íntima relação com fígado e rim. Olha, a questão inversa das coisas. Vocês lembram que eu costumo falar sempre que eu trato na ordem inversa das coisas, né? Então, se está tendo uma disfunção a nível de fígado e rim, então eu começo tratando esses órgãos para alcançar o sucesso em controlar uma tensão arterial. Então, veja bem, olha, o hipertenso, por exemplo, que acaba sendo bastante preocupante, né? Que a pessoa pode ter um infarto, um AVC. O hipertenso, ele apresenta uma condição em que a força do seu sangue contra a parede das artérias passa a ser muito grande. Imagine que você tem uma mangueira que ela não é tão resistente assim, você começa a botar pressão de água nela. O que acontece? Às vezes ela até acaba estourando do engate que você está lá, porque é uma pressão maior do que ela pode aguentar. Então, na nossa saúde não é diferente. A pessoa ela pode apresentar um quadro de hipertensão, uma vez que o coração ele está exercendo um esforço maior para levar o sangue por todo o corpo. Então, o coração bombeia, nós temos um retorno venoso através da panturrilha. Então, veja que trabalho circulatório é necessário para que tenha um bom funcionamento. Agora, você imagina que o camarada chega com uma pressão de 18 por 14, 18 por 15, ou 18 por 12, talvez, vai? Realmente é preocupante, não é verdade? E diante de todos esses efeitos colaterais que os remédios têm feito as pessoas passarem, acredite se quiser, isso é muito incômodo. Principalmente no caso do homem. Eu pego muitas pessoas reclamando comigo que toma remédio para hipertensão faz muito tempo. E isso acaba mexendo com a potência sexual do homem, né? Por quê? Porque você está tendo uma modificação a nível circulatório que o seu organismo não está habituado. Acredite se quiser, tá? Mesmo no caso da hipertensão grave, a maior parte das vezes ela é assintomática. É por isso que ela é tão perigosa. Às vezes a pessoa está quase lá com a pressão explodindo e ela não está sentindo muita coisa, tá? Então, normalmente, a pessoa vai sentir o quê? Algumas pessoas sentem dor de cabeça. Às vezes é mais fácil sentir uma dor de cabeça numa hipotensão do que numa hipertensão, né? E talvez pode causar muita irritabilidade em algumas pessoas. Então, por isso que se não é diagnosticada e não é tratada, a condição ela pode gerar diversos problemas de saúde, como o infarto do miocárdio, um AVC, tá? Interessante que nós estamos vivendo uma era aqui que não se sabe exatamente ainda, os estudos não conseguiram apontar tudo exatamente como acontece, tá? Mas a hipertensão, ela mostrou uma piora nos quadros das pessoas que foram infectadas por Covid. Mas veja bem, por que acontece isso? Porque o Covid é uma doença que modifica as nossas respostas metabólicas e inflamatórias. Olha, já não basta algo perigoso, a hipertensão, e ainda a doença acaba modificando essa resposta metabólica e inflamatória. Além disso, compromete órgãos importantes, como, por exemplo, as lesões na musculatura do coração. Então, quando o vírus do Covid, por exemplo, ele entra em contato com o corpo humano, ele pode afetar todo o músculo cardíaco. Agora, imagine um coração que já está sobrecarregado, tá? Como no caso dos hipertensos, né? E a consequência disso ainda, de ser infectado, poderia ser uma inflamação do miocárdio. Olha a complicação que vai ter. Então, nós estamos aqui para conversar com vocês o quê? Se for falar sobre hipertensão, querer falar a nível médico, a nível de ciência, nós vamos ficar a noite inteira falando aqui. Mas nós estamos querendo mostrar para você, que foi convidado para essa live, que existe meios de você poder trabalhar
para que você não fique refém dos efeitos colaterais dos remédios. Em alguns casos, talvez, que a pessoa tenha um problema mais grave, ela vai ter que continuar tomando? Isso sim, e o tempo vai mostrar, né? Por exemplo, olha, o projeto da Timol, tá? O projeto da Saúde na Família na Timol, nos mostra claramente a importância que a água magnetizada, a quebra molecular da água, a leveza daquela água com a quebra molecular, o benefício que ela faz dela conseguir adentrar nos poros da célula. Mas o combo mega da Timol, ele vai além disso. Ele acaba fazendo uma mineralização no seu organismo. Então, podemos falar só um pouquinho aqui agora de um mineral que ele acaba sendo colocado na água em forma de hidrólise, o magnésio, né? Já pararam para analisar o efeito benéfico que o magnésio tem sobre o seu organismo? Parou para analisar isso? O magnésio, ele ajuda na prevenção da arritmia que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Por quê? Porque ele tem uma participação ativa na melhora do músculo cardíaco. E, além disso ainda, ele contribui para o controle da pressão arterial. Então, é tão comum a gente ver pessoas que sofriam com quadros de hipertensão ou de hipotensão, que são dois desequilíbrios circulatórios, um para cima e outro para baixo, né? E a pessoa acaba relatando que começou a fazer uso dessa água e ela percebeu que a pressão dela começou a voltar para uma normalidade compensatória para o seu organismo. Entendeu? Por que acontece isso? O magnésio, ele relaxa os vasos sanguíneos. Você já parou para analisar? Começa a pesquisar sobre o magnésio para você ver. O magnésio relaxa os vasos sanguíneos. E vai fazer com que você tenha um fluxo melhor de sangue no seu sistema venoso. Então, esse mineral, o magnésio, ele pode fazer o seu papel de, como podemos dizer, guardião, é como se fosse um escudo. Ele é protetor do coração, tá? Porque ele vai participar também em ajudar a proteger as contrações do miocárdio e também do músculo cardíaco, conforme eu estava falando para vocês, tá? Por isso que ele deve ser incorporado na rotina. Então, quando a pessoa toma um suplemento à base de magnésio, ela vai ter uma metabolização desse mineral para que ele seja absorvido e aproveitado pelo sistema celular e que ele cause uma modificação na parte circulatória. Mas o interessante, o coringa do jogo aí, é que essa água modificada magneticamente, ela já carrega junto com ela o mineral ali. E a água você toma o dia inteiro, né, gente? Se você for tomar suplemento, você vai tomar 1, 2, 3 vezes por dia. Agora, a água com o magnésio ali, ele vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo um trabalho constante no seu organismo. Então, só 2 pontos que eu quero citar com vocês. Eu falei sobre o magnésio e a relação, com relação ao coração, o cálcio, ele leva os músculos cardíacos a se contrair. Então, se você acabar tendo uma hipocalcemia, quer dizer, um baixo teor de cálcio no seu organismo, o coração começa a perder a capacidade de bombear eficientemente seu sangue, tá? É o que nós costumamos chamar, que começa a ocorrer, é uma flacidez cardíaca. Ninguém gosta de flacidez, né? Principalmente para a mulher, se falar de flacidez, né? Flacidez da pele, flacidez disso, flacidez daquilo, né? Então, ninguém gosta. Flacidez na pálpebra dos olhos. Mas pode ocorrer uma flacidez cardíaca. E isso vai gerar uma lentidão na frequência cardíaca. Então, vocês perceberam que nós não podemos nos concentrar muito só no quadro patológico. Nós temos que pensar no que está causando. E, às vezes, muito melhor que remédio, você acaba mudando uma alimentação, uma suplementação. Até o Sunak vai nos falar sobre isso, que é a área dele, né? Que ele manja muito bem, com certeza muito melhor que eu, a área nutricional, que ele é nutricionista, né? E a água também é um alimento, gente. É um alimento preparado que vai ajudar você a combater esse mal de uma forma natural. Então, com remédio,
você acaba mantendo enquanto você toma o remédio. Agora, com o tratamento através da água, você vai tendo uma regeneração, uma reeducação no seu organismo, no seu sistema circulatório. Por exemplo, se você sente dores de cabeça, tontura ao levantar-se, você pode ter uma hipotensão, pode dizer que você esteja com a pressão baixa. No entanto, esse não é um sintoma preciso, tá? Pode mudar de pessoa para pessoa. Em muitos casos, as pessoas têm a pressão arterial baixa, elas podem desfrutar de uma vida normal aí, tá? Eu estou vendo uma pessoa comentar aqui no chat que a mãe tem doença de Chagas, né? E toma remédio 3 vezes por dia, né? Então, aí nós já estamos falando de algo um pouquinho mais sério. Ela tem uma doença instalada, né? Mas tenho certeza que o projeto da Timol também vai ajudar, talvez, ela ter uma interação melhor com o remédio, que ele passe a funcionar melhor por o organismo dela, o sistema celular está mais hidratado, tá? Então, veja bem, existem tratamentos incontáveis, se nós formos parar para analisar aqui, né? Tomar medicamento, fazer uma dieta de desintoxicação, pode ser tudo muito útil. No entanto, existe uma opção ou uma maneira mais acessível para prevenir ou tratar a hipo ou hipertensão. Então, nós estamos colocando aqui para você que esse método natural é a água, gente. É a água, o elemento, o alimento que você mais utiliza durante o dia. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, de Antônia para todos, na diabetes a água magnetizada vai ajudar? Com certeza, viu, Antônio? Eu tenho acompanhado casos de que pessoas chegavam a tomar 3 vezes por dia insulina. 3 vezes por dia insulina. E essa pessoa, após 60 dias, a glicemia dela houve um controle tão acessível, tão interessante, que depois de consultar o médico, ela deixou de usar insulina, porque senão estava baixando demais. Então, serve para inúmeras coisas. Então, por isso que nós não devemos nos concentrar em patologia. Nós temos que nos concentrar no bom funcionamento do nosso organismo. Ele vai garantir com que nós possamos retroceder muitos quadros patológicos em nossa vida. Tá? Então, eu gostaria até de introduzir na palestra aí o Sunak, e ele, inclusive, é um profissional, né, conforme eu falei, gabaritado para falar isso, que ele é um nutricionista, e ele tem tido ótimos efeitos acompanhando também os seus clientes em base de nutrição. Então, eu gostaria de chamar o Sunak aí para falar um pouquinho sobre isso, Sunak. Boa noite, Dalton. Boa noite, Sunak. Excelente explicação aí que você falou para o pessoal aí, tá? Sobre pressão alta, pressão baixa, o que pode causar, o que pode ter de consequências em relação a tanto a pressão baixa quanto a pressão alta, né, gente? E o que o Dr. Dalton falou realmente é muito perigoso mesmo, tanto a pressão alta quanto a pressão baixa, né? E existem inúmeras causas da pressão estar alta ou da pressão estar baixa. A gente precisa sim fazer uma avaliação inteira no nosso organismo para ver o que é a causa dessa pressão. A pressão alta ela tem inúmeras causas. Por exemplo, vamos lá. Vamos entender aqui para vocês terem desidratação. Quando a pessoa está desidratada, ela pode elevar a pressão. Você faz vasoconstrição dentro do seu corpo e aumenta a pressão. Muita gente pode ter pressão alta, deficiência de água. Então, beber água é fundamental. Até a sua urina, por exemplo, ficar transparente. Às vezes as pessoas estão bebendo água, mas a urina ainda está amarela. Então, quanto mais próximo do transparente, mais hidratado você vai estar. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês que é muito, muito importante. Tá? Mas em relação à alimentação também, que a gente precisa avaliar muito a alimentação. Hoje, a alimentação nossa ela é muito industrializada. A gente precisa aprender a comer comida de verdade, igual seus avós, por exemplo, comiam antigamente. Antigamente é que a gente hoje não vai ter tempo para a gente plantar e colher, mas a gente optar por alimentos mais saudáveis, menos processados possíveis. Né? Por que eu digo isso? Quando você vai no mercado, você precisa pegar mais alimento do que produto alimentício. E os produtos alimentícios eles vêm carregados de gordura e sódio. Isso também não é muito bom.
pode aumentar a pressão, entre várias outras coisas. O que que é alimento? O alimento, ele não tem rótulo, ele não tem ingrediente dentro do alimento. Então, se você pegar um brócolis é brócolis. Se você comprar, por exemplo, um salgadinho de pacote tem uma série de ingredientes, e aquilo ali já foi muito modificado, então isso não é bom. Então, ali, a gente precisa aprender a comer mais comida de verdade, é o que eu ensino a todos os meus pacientes, é descascar mais e desembalar menos, desembrulhar menos. Isso é muito importante. Mas vamos pegar aqui sobre pressão, tá? A gente vai falar aqui sobre 3 causas de pressão alta, que é muito comum, que eu pego muito no consultório. A primeira causa de pressão alta é o quê? É a pessoa não ingerir os minerais suficientes. Como o Dr. Dalton falou, o magnésio. O magnésio ele é fundamental. Inclusive, ele está tendo a água da Tibol, dos aparelhos. Eu tenho na minha casa aqui para poder melhorar essa água. Então, tomando uma água melhor, você vai estar ingerindo mais minerais. Outra causa de pressão alta que a gente tem também é as pessoas tomarem muito suco de fruta. Né? Suco de fruta, às vezes as pessoas falam assim, mas é saudável, porque é a fruta natural. Não é tão saudável, porque a fruta é pior ainda se você comprar aqueles de caixinha ou industrializado de pozinho. Por quê? Ali vai ter muita frutose, e a frutose, ela aumenta a resistência insulínica, que também pode elevar a pressão. Que ela vai inibir, por exemplo, que é um processo mais complicado, mas ela inibe o óxido nítrico no nosso corpo. Então, tomar suco de fruta natural, a gente tem que tomar cuidado. Tá? E outra causa muito comum de pressão alta é as pessoas consumirem em excesso alimentos ricos em sódio. Tá? É o que eu falei a respeito da alimentação saudável. A gente comer mais alimentos do que produtos alimentícios. Né? Mas como que a gente pode tratar melhor a pressão hoje, né? A pressão alta? Vamos entender aqui. Por que a água ela é importante? Vou explicar para vocês aqui. A água, por exemplo, hoje eu uso a água da Timol. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas por que a água ela é tão importante nisso? Vocês imaginam o seguinte, como o Dr. Dalton tinha falado a respeito da água, a água ela é mais leve, a água da Timol. Né? Por que isso ocorre? Eu vou fazer um desenho para vocês terem uma noção. Isso aqui, ó, mais ou menos, não sei se vocês vão entender que é como se fosse uma molécula de água, tá? Ela tá grande. O que o produto da Timol faz? Ajuda a água a ficar mais leve. Ela quebra essa água aqui, ó, em moléculas menores. Então, agora tem mais moléculas. Aquelas duas viraram 6, 7 moléculas. Isso significa o quê? Aquela água, a água ela é formada por clusters. Tá? Para vocês entenderem, é uma palavra um pouco difícil, mas eu quebro esses clusters, eles ficam muito menores. Ou seja, eu tenho uma água muito mais leve. E a função da Timol é o quê? É fornecer uma água para vocês muito, muito interessante, que ajuda muito. No entanto, aqui na minha casa eu tenho. Olha só, a água, ela é importante. A pureza da água, o pH da água, o poder óxido-redução da água, se a água ela é antioxidante ou não, a condutibilidade dessa água e, lógico, a tensão superficial. Tá? Então, deixa eu explicar bem rapidinho para vocês entenderem cada passo. A pureza da água, sabe? Sunak, eu vou colocar para você o gráfico aí, ó, que fica fácil que você estava explicando aí, ó. Perfeito. Te ajuda? Maravilha. Esse gráfico é ótimo. Olha lá, que interessante. Ó. Lá, tá vendo só, pessoal? Se vocês olharem pelo gráfico, olha a da esquerda e olha a da direita. Quando a água é magnetizada, eu quebro esses clusters, tá vendo essas bolinhas? São moléculas de águas maiores. Quando eu quebro elas em moléculas menores, a tensão superficial da água diminui, ela fica mais leve. Você imagina só no seu corpo, você tem os capilares, que são vasos, tá? Quando você está em pé, a água ali, ela tem que ir contra a gravidade. Você imagina se eu pego essa água da esquerda, que é uma água muito mais pesada, ela não vai te hidratar. Eu posso afirmar para vocês aqui que tem água que desidrata você, se você não toma uma água de qualidade. Por isso que é importante uma água. Olha do lado direito. Aqueles clusters grandes, eles foram quebrados em moléculas pequenininhas. Então, essa água ela fica muito mais leve. Então, você consegue se hidratar melhor com uma água dessa. Então, isso é importante. Esse é o que o produto da Timol faz.
Por isso que ela ajuda em uma série de doenças. Você pode até, eu não vou falar em cura, mas a gente pode até resolver uma série de problemas só tomando água. Uma água de qualidade. Porque 70% do nosso corpo é água. Seu cérebro está cheio de água, os músculos, o sangue. O sangue, 96% do sangue é água. Olha só que interessante. Então, assim, é muita água que a gente tem no corpo, as células. Então, assim, quando a gente está hidratado, é bem melhor. E sempre procurar uma água de qualidade. O que a gente está falando aqui, porque a pureza, tem um filtro para limpar as impurezas dessa água. A Timol já tem um pH melhor, tá? Ela enriquece essa água em minerais, o pH dessa água eleva, tá? E, ó, uma água acima de um pH de 8, que é ideal. Você tem uma água com poder antioxidante, porque ela já tem minerais. Isso ajuda muito, tá? O antioxidante, ele combate os radicais livres que a gente tem no dia a dia. A gente, por exemplo, eu estou respirando aqui, eu estou me enchendo de radicais livres. Então, assim, eu tenho enzimas o suficiente para combater isso. Mas quando eu peco na minha alimentação, porque a alimentação influencia muito, eu encho o meu corpo muito de radical livre. E onde, quando eu entro com uma água de qualidade, eu forneço para o meu corpo mais nutrientes para me combater essa oxidação. A outra, a condutibilidade dessa água é muito importante. Como, por exemplo, na Timol, eles enriquecem essa água com magnésio, um dos minerais, que ajuda muito o nosso corpo a funcionar melhor. O magnésio, eu poderia falar para vocês em que horas sobre o magnésio. O magnésio é muito importante. Ele é vasodilatador, entendeu? Ele é o maior antiarrítmico que a gente tem. Então, assim, é muito importante. E a tensão superficial da água, que eu falei para vocês. Então, assim, a gente precisa, sim, cuidar da nossa alimentação, da nossa água, entende? A gente trabalhar também o nosso psicológico. Eu não sou psicólogo, mas isso é muito importante. Às vezes a gente pensar muito no negativo não é bom. A gente, às vezes, fica pensando, será que eu tô doente? Será que eu tô doente? Às vezes você pode ficar doente só de ficar pensando errado. Então, sempre pensar positivo, né? Buscar ter uma alimentação saudável, descascar mais, desembalar menos. Então, assim, a gente viver como... Não vou falar para a gente viver como seu avô, nossos avós viviam, mas a gente priorizar o máximo possível uma alimentação limpa, né? A quantidade de fibra que vocês ingerem é muito pouco. Hoje que a gente tem uma alimentação muito industrializada, a fibra ela tem um papel fundamental também na pressão, tanto na pressão alta quanto na pressão baixa. Porque o intestino, gente, o nosso intestino, às vezes as pessoas falam assim, mas o nosso intestino serve só para fazer o número 2. Não. O nosso intestino ele é o segundo cérebro. Ele toma decisões aqui sem consultar o cérebro aqui de cima. Então, assim, muita coisa é produzida ali no nosso intestino, muitos neurotransmissores que ajudam, por exemplo, a ter pensamentos melhores. Então, a gente sim precisa cuidar da nossa saúde, porque a nossa saúde vale ouro. A gente perde ela muito fácil. Um ditado que eu sempre falo para os meus pacientes é o quê? A saúde, ela vai a cavalo, mas volta a pé. Entende? Então, assim, para recuperar a saúde, não é tão rápido quanto você desgastá-la. Então, aqui a gente está aqui, o Dr. Dalton, explicando isso para vocês, o quanto é importante a alimentação, a qualidade da água, né? Porque é uma coisa que você bebe todo dia, não é uma coisa que você bebe de vez em quando. Mas a qualidade da água, a qualidade do seu sono, a qualidade de você administrar o estresse que você tem no dia a dia. Eu sei que a gente tem, é difícil, mas a gente precisa, sim, administrar o estresse. Então, tem muita coisa para a gente fazer para melhorar a nossa pressão arterial, tá? Quero passar a palavra aí para o Dr. Dalton, se ele quer dar mais algum comentário a respeito, a gente conversar com o pessoal sobre isso. Legal, muito bom, Sunai. E realmente, Sunai, né? Isso! Que descendência que é a Sunai? Esse nome, minha mãe gostou muito, é um nome árabe, mas não tem descendência nenhuma. Minha mãe Mas que gostou. negócio bom, assim, não tem nome, tem tanto nome parecido, né? Pelo Não menos você tem um tem nome nenhum parecido. diferente, né? Tem nenhum parecido. Muito 8 obrigado pela sua litros. colaboração aí, viu? Foi umas palavras muito boas e o pessoal precisa aprender realmente a se alimentar, né? Eu acho interessante que eu sou ortomolecular também já há muito tempo, né? E Sim, quando o pessoal vai no consultório, eu vou fazer a correção da alimentação pelo tipo sanguíneo, né? Às vezes a pessoa certo. olha para minha cara e fala, mas o que eu vou comer?
Falo, puxa vida, mas a lista é tão pequena, perto do tanto de alimento que existe. Tem Então, tanto quer alimento dizer, que a a gente pessoa só sabe comer errado. A hora que você tirar aquilo lá dele, ele já acha que não vai não tem comer nada. nada. Tem muita, não tem, isso é verdade. Às vezes a pessoa fica até, mas o que eu vou comer? Mas tem tanto alimento no mundo. Se a gente for ver, tem mais alimento que produto alimentício. Mas Exatamente. ó, uma pergunta até do, meu Deus, 8 litros de água por dia? Toma cuidado, tá? A quantidade de água também nem é muito bom beber muita água, tá? Você esfolia muitos minerais, você exige muito do rim para eliminar essa água, tá? Então, assim, calcula o seu peso. Vou te ensinar uma estratégia muito interessante que é o Pedro Alves. Pedro, pega o seu peso e multiplica ele por 0,45, tá? Você vai achar a quantidade de água necessária. Aí você não precisa passar daquilo. Um dia ou outro, se você tomar mais, não tem problema, mas não tome 8 litros de água por dia, não. É muita água. Você exige demais dos seus rins. Então, falando sobre isso, até se pegar seu gancho aí, é bastante interessante você analisar. Eu falo assim, ó, que tudo você usa um termômetro para alguma coisa, né? Sim, sim. Um termômetro para você fazer a medição. No caso da água, nada melhor do que você estar seguindo a cor da sua urina, né? Igual você A tinha cor da falado, urina. né? Isso mesmo. Ó, a cor da urina e a sua hidratação. Até aqui, ó, você está hidratado. Perfeito. Agora, aqui já no meio, você já começa a partir por uma pouca hidratação. E aqui, ó, você está desidratado. Então, você tem o hábito de olhar para o teu xixi, principalmente se você tiver um vaso sanitário ali, a louça sanitária branca, Branca. acorda de manhã cedo, olha para o teu xixi, que cor que tá? Às vezes, no corre-corre do dia a dia, às vezes a gente acaba despercebendo de tomar água. Quando eu Sim. vou ao banheiro, que eu olho meu xixi, eu falo, opa, e ó, e começo outra vez. Aí, a hora que ela tá clarinha, eu falo, bom, estou hidratado. E vou Estou hidratado. controlando pela cor da urina, né? Então, é isso que vocês podem fazer, controlar pela urina. Pela Depois, urina? Isso mesmo. inclusive, eu quero até comentar com vocês que eu tenho o hábito, às vezes, de colocar o meu site aqui, porque às vezes tem pessoas, eu atendo pessoas do Brasil inteiro, tá? Então, por videochamada, por videoconsulta, online aí, né? E só quero deixar claro para vocês que muitas pessoas vêm, às vezes, me fazer pergunta como que adquire o produto. Gente, não é comigo que você vai adquirir o produto, eu estou aqui para ajudar você a entender que ele é bom. Você vai adquirir o produto com aquela pessoa que convidou você para a live. Isso. Então, pega essa pessoa que convidou você para a live e tenha ela em autoestima. Não é à toa que você está aqui, não. Não é por acaso, não, viu? É porque realmente você está sendo encaminhado para a saúde, para o caminho da Para a saúde. saúde. E, inclusive, muitas pessoas eu já vi comentando aqui, mas como é que uma água pode ser tão bom assim? Ela é milagrosa? O que acontece? Como é que não é? Né? Então, não é bem assim a coisa, tá? Não é que é milagrosa, não. É que ela tem um diferencial científico, tá? Que eu até vou compartilhar com vocês aqui, ó, algo bastante interessante, que vocês podem gravar bem e procurar entender por que que isso funciona dessa forma, né? Ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Esse silocimol, que nós estamos falando da timol, eu não estou aqui querendo vender nada para você. Eu estou aqui falando como profissional da saúde que ele é indicado porque eu tenho testado e acompanhado com os meus clientes e ele funciona. O silocimol, ele tem potentes ímãs que são devidamente orientados. Se eu pegar ímã e colocar, vai ter a quebra molecular da água? Tudo bem, é o segredo de uma empresa da Timol. Ele é orientado e capaz de produzir esse trabalho magnético, tá? Então, ele vai orientar a correção molecular pela magnetização da água. Em outras palavras, o silocimol, ele vai fazer a hidrólise da água que eu estava comentando, que é a dissociação, a separação das moléculas da água que o Snack estava comentando aí com vocês. Então, veja bem, não é uma água, a água não é tudo igual, tá? Então, esse equipamento, ó, quando eu estou falando sobre hidrólise da água, é uma reação química, tá? No qual uma molécula de água quebra em uma ou mais ligações químicas. Então, essa reação torna possível que duas reações ocorram, tá? A água se torna leve,
Já aconteceu de você tentar começar a tomar água e você fala assim, mas eu não aguento tomar esse tanto de água. Parece que fica até balançando na minha barriga. É porque se trata de uma água dura, cheia de cluster, de moléculas gigantes. Agora, quando ocorre essa reação, a água se torna leve e o seu sistema celular ele vai estar de boquinha aberta para a absorção daquela água. Então, não vai ficar rodando à solta no seu organismo, tá? O sangue com pH ácido é um ambiente propício para o desenvolvimento do quê? Patologias, doença, câncer, doenças autoimunes. Então, nós queremos desenvolver o quê? Algo que seja, vamos dizer, alcalinizante para o nosso organismo. E aí sim você vai conter esses benefícios aí, ó. Por exemplo, o Sunak estava comentando com nós aí sobre, ó, só de respirar nós estamos produzindo radicais livres. Essa água magnetizada, ela vai eliminar radicais livres. Vai aumentar a densidade óssea mineral. Gente, isso não é porque falaram da timol para mim que funcionava. Eu vi que tem estudos científicos baseados nisso. Oxigenação sanguínea, a hipóxia celular, no caso, falta de oxigenação. Essa água, ela sendo tão leve, tão pura, penetrando tão bem na tua célula, vai trazer uma melhor oxigenação sanguínea. A alcalinização do seu sangue é o que você precisa para deixar de adoecer. Porque a sua célula vai estar sendo bem hidratada. E, com certeza, sua célula estando ali, viçosa, bonita, ela vai estar pronta para quê? Para absorver os nutrientes. E o Sunak estava falando aí. Nós precisamos de nutrientes. Porque para que nosso sistema sanguíneo e orgânico ele possa ser alcalinizado. Entendeu? Então, nós vamos responder algumas perguntas agora, se nós ficar falando aqui, né, Sunak? Nós não vamos deixar o povo falar. Nós vai deixar o povo nem perguntar. Eu vi alguém fazendo pergunta aqui, mas no meu chat aparece e some aqui, porque eu estou com a tela aberta. Você tem programado alguém, Sunak, que tem algum depoimento? O Dalton, a Fátima Viana levantou a mão, vamos ouvi-la, né? Fátima. Ô, Fátima, como é que você está, Fátima? Eu tive o prazer de estar com a Fátima em São Paulo, lá, hein, Fátima? Boa noite, doutor Dalton. O prazer foi todo meu, viu? Foi excelente a palestra que tivemos lá. E boa noite, o nutricionista, para mim não falar seu nome errado. Boa noite, Sunak. E a todos presentes. Então, doutor Dalton, conforme você mencionou no começo, que tem casos que a pressão alta, ela não dá nenhum sintomas, e no meu caso era assim. Eu chegava no médico com a pressão 21, 18, sem sentir nada. Por outro motivo, eu ia no médico. E quando chegava lá, a pressão estava altíssima, assim. Jamais eu senti, como as pessoas sentem, dor na nuca, dor de cabeça. Então, até mesmo uma médica uma vez comentou comigo que seria muito perigoso para mim, porque ela não me dava um sinal que ela estava nessa situação. Então, eu tomava até 2 medicações pela manhã, uma pela noite. Eram 3 medicações para hipertensão, mas não regulou nunca, sempre muito alterada. E quando eu comecei a tomar água magnetizada, ela foi regulando aos poucos. No momento, agora, eu não tomo nenhuma medicação, e a minha pressão até fica baixa. Uma ocasião, eu estava assim, sem disposição para nada. Minha mãe falou, não é possível, vamos ver a tua pressão, que a gente tem o aparelho em casa. Quando olhamos, estava 6/9. Olha! 6/9. Então, quer dizer, a água tem ajudado muito, muito mesmo. E eu tive agora, no final do mês passado, de novembro, no cardiologista, e comentei que eu não estava tomando mais medicação. Aí ele falou, maravilha, não precisa você tomar, tua pressão está excelente. Então, com o uso contínuo da água corrigida e tratada magneticamente, regulou a minha pressão arterial. Parabéns, muito bom seu depoimento.
Obrigada. E a Fátima, Excelente. eu tive com ela, tive o prazer de estar com ela, ela contou muito mais coisa que melhorou, viu? Não é só isso não, né, Sim, Fátima? realmente. Mas eu vi alguém perguntando no chat aqui, ó, um profissional fala uma quantidade de água, outro fala outra, qual que é a certa? Vamos esquecer de conta matemática? Olha para o teu xixi, segue ele que você vai se dar bem, vai tomar o tanto certo. Aí outra pessoa perguntou, verdade, qual é o cálculo correto? O cálculo correto é você olhar seu xixi. Presta atenção Isso nele. mesmo. Perfeito. Arnaldo, é isso aí. Ô, posso falar Agora, agora? Arnaldo, pode falar, Ô, Arnaldo. boa noite, celebridades. Orlando, abração, saudade de você, rapaz. Boa Tive lá no noite. escritório, eu lembrei de você. Boa noite, Boa Arnaldo, noite, seja bem-vindo. boa noite, Suinac, né? Eita, que Sunike, nome isso. difícil. É, Rapaz, rapaz. lembra que tem Nike no final, coisa Isso chique, ó. aí. Um Nike. Isso O que aí. ele tem de nome difícil, acho que é seu parente, viu, doutor Dalton? Porque ele é muito inteligente igual o senhor, viu? Que Obrigado, isso, bondade imagina. sua. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, o que eu quero falar é o seguinte, é que tem uma pessoa chamada Carleide, ela disse que tem uma pergunta muito importante para poder fazer, e aí, então, eu gostaria que você chamasse ela, que eu achei interessante essa fala dela, tá bom? Como Mas é que ela obrigado aí chama? pela Porque é o oportunidade. Orlando que está controlando, não sou eu que estou controlando isso aí. Como é que ela chama? A Carleide, já está Carleide, aí, já está aí, já tá. Obrigado, viu, Arnaldo? Boa noite, Carleide. Abre seu som, por favor, seu microfone. Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo, seja bem-vinda. De onde que você é, Carleide? Eu sou de Brasília. Ah, lugar bonito, hein? Lugar bonito. Isso, Brasília. Mas eu moro na cidade satélite, Planaltina DF. Certo. Eu tenho uma conhecida. Boa noite a todos, né? O médico e nutricionista e o senhor, doutor Dalton, e Boa a noite. todos. Boa noite. Então, eu tenho uma amiga que ela sofre muito. Ela tem 2 filhos gêmeos. E ela tem sofrido muito. Hoje eles já são de maiores e eles têm esquizofrenia. Começou com uma depressão e aí foi indo até chegar a uma esquizofrenia. Eles tomam remédio caríssimos, de 1.500 para lá. E ela quer saber, né? Eu estive falando com ela sobre a água e ela está muito interessada, que já está desesperada e nada melhora, esses meninos ficam irritados, sabe? Ela também já está com começo de depressão, tem problema nas juntas, pensa uma pessoa batalhadora e está, assim, querendo uma luz no fim do túnel. Ela quer saber de vocês, médicos, o que essa água pode fazer no cérebro dos filhos dela, né? Se tem alguma esperança deles ter uma melhora, uma qualidade de vida melhor. Essa é a minha Olha, pergunta. Carleide, tem possibilidade sim, nós só não podemos dizer que a água vai curar, mas ela vai auxiliar bastante, tá? Por quê? Porque quem tem problemas psiquiátricos não se tira remédios nem se interrompe tratamento, né? Mas se ela começar paralelamente a usar a água, com certeza ela vai ter um resultado positivo, talvez até na interação do próprio medicamento que ele faz uso. Por quê? Veja bem, onde nós temos a maior concentração de água? No nosso cérebro. Sabia? Por isso que se você tomar um pilecão, né, e não se hidratar direito, não tomar água, o que você vai ter? Dor de cabeça, porque falta água aqui, tá? Então, uma pessoa que ela tem distúrbios psiquiátricos, problemas psiquiátricos, ela já tem uma baixa oxigenação e hidratação a nível cerebral. Então, como nós vimos, essa água ela vai levar uma melhor oxigenação a nível cerebral. Por quê? Porque essa água também vai estar trabalhando para hidratar o sistema cerebral dessa pessoa. Entendeu? Então, com certeza vai trazer ótimos resultados, sim. Só que você não pode prometer e nem dizer para ela, né, que ela vai poder tomar água e parar com o tratamento. Mas eu acredito que vai ser uma interação fantástica e ela vai colher bons resultados com isso. Né, Sunak, você quer falar alguma coisa, Sim, Sunak? não, sim, vou aproveitar o gancho que você está falando aí. O Carleide, é o seguinte, a água vai ajudar muito, sim, tá? Tem um benefício muito grande, porque essa água ela tem minerais.
E a esquizofrenia, ela é interessante ela fazer o seguinte, lógico, eu vou estar passando algumas informações aqui para ajudar ela, mas se ela puder consultar um nutricionista da área funcional, que ele vai conseguir trabalhar muito melhor, porque quando você tem uma esquizofrenia, geralmente, principalmente em crianças, é uma dificuldade muito grande para a mãe tratar aquilo ali. Então, você até falou que ela está até com começo de depressão, porque é muita carga para ela, entende? Aguentar isso daí. Então, o que ela tem que fazer? Né? Tomar uma água de qualidade, isso vai ajudar muito, tá? E duas coisas que eu vou passar para você passar para ela, tá? Fala para ela fazer uma dieta mais limpa possível para essas crianças, mais alimentos naturais possível, tá? Quanto menos produto industrializado, melhor, porque esses produtos industrializados costumam, por exemplo, ter monossódio glutamato, que é um tipo de sal que eles colocam para dar palatabilidade, para dar sabor, mas só que ele é muito excitatório, tá? Então, o monossódio glutamato, como ele tem muito glutamato, o glutamato ele é neurotóxico para o nosso cérebro. Então, isso vai perturbar muito. Então, ela retirar qualquer produto alimentício que tenha monossódio glutamato. Tá? Então, salgadinho de pacote, bolacha, biscoitinho, essas coisas. E segundo, ela fazer uma dieta livre de glúten para essas crianças. Tá? Não colocar nada que tem glúten durante 30 dias. E utilizar uma água de qualidade. Ela vai ver uma melhora absurda nessas crianças. Tá? Inclusive na saúde dela também. Tá? Porque o glúten ele interfere muito a nível intestinal e através de uma conexão que a gente chama gut-brain axis, que do inglês que é eixo cérebro-intestino. Então, assim, a gente tem uma conexão muito grande através do nervo vago. Então, tudo que acontece no intestino pode afetar o cérebro. Então, assim, retirar o glúten, né, nada que tenha glúten, beber uma água de qualidade e consumir mais alimentos naturais, tá? Então, muita verdura, muita fruta, muito legume, tá? Arroz, feijão, carne, isso básico que a gente tem no dia a dia, tá? Então, isso aí já vai ajudar muito. Passa isso para ela que vai ser espetacular. Inclusive, né, Sunai, que a lentilha, eu costumo passar muito, né? Que para quadros depressivos, Sim, psicóticos, né? Ela tem realmente uma interação muito grande, né? muito grande. E substitui até, às vezes a pessoa dá para substituir até pelo uso do feijão, que para Sim, algumas pessoas pode causar uma irritabilidade intestinal, e intestinal. como o nosso intestino tem uma interação muito grande com o organismo, é como o Sunak falou, vai lançar lixo tóxico, né? Sim, Então, com certeza, uns 300 gramas de lentilha vai ajudar bastante nessa dieta também. muito. Sim. Isso mesmo, Dalton. Quanto mais alimento natural, melhor. Entende, gente? Quanto mais, melhor. Obrigado, Sunak, pelos seus comentários também, muito De bom, viu? nada, imagina. Almir e Ana, é a Ana, né? Porque o Almir não estou vendo ele aí, então é a Ana, né? Boa noite, Ana. Como vai? Tudo bem? Abre seu microfone. Diz para nós de onde você é. Boa noite, eu sou de Sapé-Açu. Fui De? convidada Sapé-Açu, uma cidade É, aqui de Sapé-Açu, na Bahia. Bahia. Seja Bahia. bem-vinda. Fui convidada de Joilson. Já estou fazendo uso da água por mais de 30 dias. E eu, apesar de ter um problema muito sério, não está relacionado agora com a pressão, porque eu já fui hipertensa, mas há 2 anos e meio atrás deixei de ser, devido a usar produtos naturais e a alimentação ter melhorado, acompanhando alguns médicos assim pela internet, e eu acompanhando e aplicando. Hoje eu não tomo nenhum medicamento, saí de 5 medicamentos por dia para nenhum, há 2 anos e meio, mas eu tenho um problema sério na coluna, fiz uma cirurgia, não deu certo, sofro demais. Joilson me orientou muito antes da cirurgia, mas eu não levei muito a sério. Hoje eu peco por isso. E eu passei por uma cirurgia que nada resolveu. Então, hoje eu sofro muito, mas ultimamente eu encontrei com ele foi na minha casa e ele me orientou a água. E me disse muito bem, não é cura, você não vai ficar boa, mas vai ajudar bastante. E eu acreditei, devido a já estar acompanhando alguns conselhos de médicos que estudam, né, os estudos científicos comprovam, então eu digo, eu vou acreditar. E comecei a usar a água e eu tenho um fator positivo dentro de 30 dias. É como se eu tivesse travado a coluna, assim, apertada,
apertada dentro de um funil, eu me considerava. Muito apertado, não tinha oxigenação, parece, no sangue, era algo muito difícil. E deu uma elasticidade. Então, eu me Fantástico. sinto agora Muito bom. uma segurança melhor. Então, sou grata e vou continuar para que eu possa ter mais resultados. Muito bom. Inclusive, você está complementando o que a gente estava falando aí, né? O ser humano hoje está que nem peixinho, né, Sunai? Que morre pela boca. Isso. É, isso aí. Isso, então eu estou Então, a gente precisa cuidar destacando da mais alimentação. e eu não Inclusive, como glúten também. inclusive Eu faço aquelas pessoas que são colaboradores da Timol, vocês estão levando saúde. Então, às vezes, quando você vê que uma pessoa não está tendo efeito, vai ficar triste negativamente. Ah, a água não está valendo nada para aquela pessoa. A água está fazendo o trabalho dela. Agora, como é que está a sua alimentação? Então, você pode começar a orientar essa pessoa também a melhorar a alimentação. Né, Sunai? Com certeza. Foi fundamental isso aí. É o que Obrigado, Joana. Obrigada, viu, estava gente? falando aí. Obrigada, doutores. Muito bom, viu? No entanto, a água é tão É o importante. Pedro aí agora? É o Pedro que quer perguntar. Até responder só a Michelle aqui, que ela perguntou por que o que essa água ajuda a perder peso. Porque Legal. Responde então, Sunai. essa água ela te hidrata mais. Quando você tem uma água que tem clusters menores e ela consegue penetrar melhor dentro da célula, porque ela fica mais leve, você consegue eliminar mais toxinas, tá? E as toxinas a gente está contaminado com tudo. O ar está contaminado, o solo, os alimentos, entende? A água. Então, por isso que é importante. Então, a gente beber uma água de qualidade, a gente ajuda a eliminar muita coisa do nosso corpo. Inclusive, essas toxinas que ficam armazenadas nas células, no tecido adiposo, ajuda a perder peso. Então, uma detoxificação interessante com a água de qualidade. Fechou, Sunak. Parabéns, muito bom. Doutor Sonaik, Pedro. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Pedro. De onde você é? Fala para nós de onde você é, Pedro. Eu sou do Rio de Janeiro, moro no bairro de Nova Iguaçu. Opa, carioca. Pode falar. Muito prazer ter você aqui. Eu estou fazendo uso dessa água já tem 3 meses. Tá? Está me fazendo bem em alguns pontos, que eu tenho o problema da minha pressão estabilizou muito. Agora, eu estou aguardando um resultado, conforme eu escrevi. Eu evito glúten, lactose, algumas outras coisas, alimento, porque eu estou com diverticulite. E eu queria saber se realmente não tem cura, mas se vai amenizar esse meu problema de cólicas intestinais, ronquidão na barriga e o mal-estar que me provoca, sabe? À noite, principalmente. Mas a Carregador, água, meu carregador. quando eu bebo água, doutor Sunaik e doutor Dalton, eu sinto um alívio na minha barriga. Mas eu estou urinando normalmente, claro, não é aquela urina amarelada que era antigamente, agora está normal. E eu tenho um relato também de uma outra pessoa, da onde eu vim, ela está fazendo uso da água, a mãe, ela falou, irmão, que água maravilhosa, minha mãe agora faz coisas que ela não fazia antes. Que maravilha, hein? Ela fez um bom relato. Ela tirou a foto da caixa. Aqui, irmão, olha o que eu estou fazendo. Estou bebendo daqui. Ó. Eu falei, é igual essa? Aí eu tirei uma foto e mandei para ela. Mas parabéns, hein? Eu continuo. E a questão aí que você fala da diverticulite tem muito a ver com a alimentação, né, Sunak? Tem. Isso mesmo. Tem muito a ver com a alimentação, né? Você quer dar alguma dica para ele, Sunak? Agradeço. Vamos lá, Pedro, né? Pedro Alves, mas não é o Cabral, Pedro. Não é o Cabral, não? Estágio. Você imagina isso, outro. Então, Pedro, diverticulite já é uma inflamação intestinal.
tá? Certo. Então, assim, você não consumir glúten, você faz bem. Evitar produtos lácteos. Se você for fazer uso de lácteos, prefira lácteos de búfala, de preferência, tá? Quando você for fazer uso. Uma vez ou outra, que você vai numa festa e comeu, não tem problema. Mas no dia a dia, você evitar, você consumir, lógico, que você for de búfala. Outra coisa que você tem que fazer, tá? Vou te dar 2 dicas muito importantes aqui para você melhorar muito isso aí. Primeiro, você fazer uso de curcumina todos os dias na sua alimentação. E além... Cúrcuma. Já ouviu falar Curcumina. Isso, o açafrão da terra, falso açafrão, ou a gente chama mais de cúrcuma. Ele é da família do gengibre, tá? É outra coisa que você pode utilizar também, que é o gengibre ou o açafrão, mas o açafrão eu prefiro. Você pode comprar ele em pó, você fazer um shot todos os dias e tomar em jejum. Por exemplo, de manhã você levanta, você toma sua água normalmente, você vai lá e coloca 2 dedos de água. Você pode espremer meio limão, tá? E você colocar aí umas 2 colheres de café cheia de açafrão da terra. Eu tenho aqui, eu vou fazer. Perfeito. E se você tiver acesso a própolis de abelha, você pingar 30 gotinhas e fazer uso todos os dias. De manhã em jejum. Por quê? Você vai ter 2 coisas que vai ter ação anti-inflamatória no seu intestino. Tanto a cúrcuma quanto o própolis, tá? Então isso aí ajuda muito a desinflamar esse intestino. Poxa, se você puder fazer uso, vou te dar mais uma outra dica. Se você puder fazer uso de ômega 3, tá? Você consumir ômega 3 em cápsula, tem que ser em cápsula, você comprar um bom ômega 3. E você fazer uso de fibra. O que tem fibra? Geralmente muita fruta tem fibra, mas você pode comprar em lojas de produtos naturais fibra em pó. Você misturar nesse shot de manhã, uma colherzinha de café, para você alimentar as bactérias do bem do seu intestino. Então, porque a fibra ela atua na mucosa do intestino também, ajuda a reparar aquela mucosa. Então, com o tempo, isso vai te ajudar muito. Você vai refazer esse intestino. Falar para você que tem cura, não vou falar que tem cura, mas a gente pode colocar essa doença em remissão. Entende? Ela fica ali encostada, você vive sua vida normalmente, você vai viver até os seus 90, 100 anos com tranquilidade, sem o problema da doença. Entende? Essas dicas são importantes. Casa Pedro tem tudo isso aí. Maravilha. Não é faz casa isso aí. não, Casa Pedro. Melhor coisa que você você pode evitar, viu, Pedro? Evita semente fina. Quem tem diverticulite, semente de morango, de kiwi, tomate. Por quê? Porque ela vai já tem uma inflamação na bolsa do intestino ali. Vai parando essas sementes, vai agravando essa inflamação. Tá bom? Obrigado das dicas aí, Vusunac. De nada, estamos aqui para ajudar o pessoal aí. Kátia, abre seu microfone, conta para nós de onde você é, que a gente gosta de saber de onde é o povo, né, Sunac? Eu sou de Córrego do Ouro, Serra de Macaé, Rio de Janeiro. Opa! E corre muito ouro aí ou não? Oi? Não entendi. Corre muito ouro aí ou não? Poxa, a gente está atrás do ouro, mas eu acho que corre um pouquinho, sim. Tem ouro lá, sim. Que bom. Prazer ter você conosco aqui, viu? Pode perguntar ou relatar o que você vai relatar. Então, eu queria saber o seguinte, essa explicação do doutor nutrólogo, foi muito bom essa parte da alimentação, que trabalha a parte emocional, realmente é verdade mesmo, tá? E que ajuda, né, no desempenho emocional, porque uma boa alimentação, isso ajuda muito, junto com o exercício físico, até porque um psiquiatra falou, porque se não adianta tomar medicamento psiquiátrico, se a pessoa não faz o exercício físico e não tem uma boa alimentação, frutas, legumes e água, realmente não funciona também na parte emocional, e é verdade mesmo, eu acredito. Então, E é verdade mesmo. É verdade. A minha dúvida é o seguinte, a respeito dessa água de magnésio, né, isso é uma coisa assim que é uma novidade para mim, que eu não sabia. Eu acredito que eu tomo essa água com magnésio, nem sabia, porque como eu moro na Serra de Macaé, e a gente bebe água da fonte, e eu acredito que essa água tem magnésio, tem? Essa é a minha dúvida. Eu não conheço a fonte daí,
tá? Então, normalmente, assim, a água, quando ela vem, a memória, a água que não pendrive, vamos dizer assim, né? Você pega um pendrive vazio, dá para encher de um monte de coisa, né? Então, quando a água, ela é uma água viva, que ela está correndo, batendo nas rochas, ela está se mineralizando. Então, é a mesma coisa que eu falar assim para você, a alface contém lítio. É excelente para induzir no sono, para acalmar a pessoa, deixar tranquila. Agora, aonde foi plantado esse alface? O solo tem lítio, né? Então, a questão é essa. Então, dessa fonte eu não sei te informar, porque eu não conheço. Fechou seu microfone. Fechou o microfone dela. Vamos Abriu, lá. abriu. Abriu agora. Então, inclusive, teve gente lá que fez uma pesquisa dessa água, porque a maioria dos moradores lá da Serra toma essa água, né? E já fizeram uma pesquisa com a água e tudo, ele falou que ela pode tomar à vontade, que ela não tem nenhum tipo de contaminação, inclusive ela é rica em magnésio. Ele falou isso. Agora, é minha dúvida, né? Se ela realmente tem... E eu queria saber aonde compra essa água que tem magnésio? Que vocês Quem convidou você para a live? Quem me convidou foi uma amiga minha, Denise. Ela que me convidou, ela passou um link para a gente. Então, você fala com a Denise, que ela vai te falar que é melhor do que você comprar água. Você vai ter algo em casa que faz a tua água. Entendeu? Ah, tá. E essa questão daí da água ser mineralizada, da fonte, etc. e tal, o que acontece é o seguinte, que toda água parada, armazenada, ela pode ter um pH 12. Mas se ela ficar parada, armazenada, ela vai virar água dura. Os clusters, os milhares de moléculas da água, vão começar a se aglomerar e formar os clusters, que é o cacho de molécula. E a água dura não vai penetrar na célula. Então, mesmo se ela tiver magnésio, não vai fazer o efeito que deveria. Então, aí que entra a importância da água corrigida e magneticamente, né? E que faz essa quebra molecular. Quem é agora? Para encerrar, a Marta e a Lourdes, né? Aí vieram em dose dupla, hein? Aí sim. Abre seu microfone aí e fala para nós de onde você é. Boa noite, doutor Dalton. Está me ouvindo? Estou ouvindo. De onde você é? Meu nome é Lourdes, eu sou de Itabuna, Bahia. Ah, Itabuna, hein? Então, aqui a minha filha Marta, ela é auditiva, então a moça que me indicou é amiga dela. Eu não pude ver direito porque eu não estava aqui. Quando eu comecei, entrei, já tinha começado, eu perdi alguns pontos. Mas a minha pergunta é, eu tenho problema de pressão, só que não é muito elevada, não. Geralmente, as pessoas, os médicos dizem que quando ela está de 14, não está tão, porque eu já tenho, né? Então, eu tomo losartana e decloretiazida, né, para pressão. Mas eu sou um pouco desligada, acabo não tomando no momento certo. E eu tenho problema de pressão, mas eu acho que é mais emocional. Mas a minha pergunta é, porque eu controlo bem essa situação, eu já conheço os sintomas. A minha pergunta é com respeito que eu já vi fazer aí, mas eu não acompanhei direito. Sobre a água, porque está falando da água de magnésia, e aqui uma amiga me aconselhou a tomar a magnésia. Então, eu compro a magnésia na farmácia, andei comprando na farmácia, e tem vários tipos de magnésia. Eu quero destaque porque a minha mente é um pouquinho fechada, viu? Não é por conta da idade, mas é por conta dessa preocupação. Eu já tenho 74 anos, então fica um pouquinho difícil de memorizar. Se possível, para mim anotar o tipo da água, inclusive os que eu falou aí sobre a água que fica dura, e eu costumo armazenar água de chuva para tomar no decorrer do tempo, porque eu gosto muito de água de chuva. Aí eu procuro um lugar bem limpo, coloco um plástico em um varal, e durante o tempo que está chovendo, eu estou observando. Aí, quando ela junta um tanto bom, eu guardo. E mesmo assim, eu ainda fico meio cismada, eu não deixo ferver, mas eu deixo ela ficar bem quente e depois eu vou tomando. Não está correto, né?
É assim, ó, Lourdes, né? Ô, Lourdes, o que eu estou explicando aqui é o seguinte, que toda água parada, armazenada na sua caixa d'água, no galão de água que você compra, que fica parado ali, lá no reservatório da sua cidade, onde ela recebe tratamento, que ela fica parada, ela vai ter eletricamente, essa aglomeração das moléculas pequenas, ela vai começar a se juntar e formar um cacho que é os clusters, é as moléculas gigantes. A mesênquima da célula é que nem um poro. Como o Snack estava mostrando aquela hora na ilustração, como foi colocado aí, e no poro da célula, as moléculas pequenas passam, mas essa gigante que forma, ela não passa. Então, a água que fica parada, você pode tomar ela o dia inteiro, ela vai te hidratar 50% a 60%. Agora, quando você usa esse aparelho, que é o magnetizador oscilossimol, ele fica fazendo o quê? Ele fica promovendo a quebra molecular da água. Não deixa formar esse cacho, essa molécula gigante. Então, quando você toma essa água, ela é uma água leve. Ela vai penetrar realmente na sua célula. Entendeu? Sim. Então, você procure a pessoa que te convidou, que a pessoa vai explicar que melhor do que você comprar a água, que seria só uma pequena quantidade, você vai ter algo para produzir essa água na sua casa. Me perguntaram aqui agora, eu vi aqui no chat, Orlando, deixa eu só responder. Falaram, o ortomolecular falou de pH alto da água, não adianta nada aí. Ó, não adianta. Se eu falar para você uma água de pH 12, qual que você pensa? Eu não vou fazer propaganda aqui, eu não vou falar o nome, tá? Mas que água que você pensa falar de um pH 12? Agora, imagine bem, essa água ela vem da fonte, tá? Eu não sei a fidedignidade se ela vai chegar com o pH 12, dificilmente ela vai chegar. Mas mesmo que ela chegue, essa água parada, armazenada no galão ali, uma água sem movimento, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a ter essa aglomeração dos clusters, dos cachos de molécula, e você vai ter dificuldade em que essa água, essas moléculas, penetrem no interior de sua célula. Então, você está tomando uma água de pH bom, mas não está tendo uma boa hidratação. É aquela história antiga que dizia, que vantagem Maria leva? É nesse aspecto que eu quis dizer, entendeu? Que maravilha, né, pessoal? Dalton, Sunaik, uma honra tê-los aqui. Eu queria só aproveitar... Sunaik deu uma aula para nós de nutrição aí hoje, hein? Fantástico, valeu, né? Que isso, quem dera. Imagina. E eu quero abrir um parêntese aqui para todos vocês. O Sunaik e o Dalton, eles não estão ganhando nada por estar aqui. Eles são idealistas. E, como tal, está compartilhando o seu conhecimento com todos vocês. Ambos, o Sunaik e o Dalton, utilizam essa tecnologia, eu vou até compartilhar aqui o slide, da água tratada magneticamente pelo silossimol, está aí. Essa é a versão que nós chamamos de combo mega, que é utilizado pela maioria das famílias. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é que essa tecnologia ela tem comprovação científica. E aí eu pergunto para você, a comprovação científica é importante? Te dá segurança de utilizar? Mas notem, nós temos uma tecnologia que não foi desenvolvida em uma garagem, no fundo do quintal, que tem comprovação científica, e detalhe, publicada por mais de uma vez, por 3 vezes, dentro dos Estados Unidos. E aqui você tem um resumo da conclusão do estudo, né? A redução do excesso de radical livre, aumenta o oxigênio no sangue, alcaliniza o sangue. Isso aqui é interessante entender, não é aumentar o pH da água. Essa alcalinização aqui é no sangue, uma vez que há a formação dos hidróxidos alcalinos. Aumento da densidade mineral óssea, e aí você protege o bom funcionamento do coração, porque reduz os níveis de triglicérides, colesterol, glicose e gordura subcutânea. E aí vem a pergunta, como adquirir? Primeiro, nós não vendemos em marketplaces. Se você encontrar Mercado Livre ou outras plataformas, não é indicado pela empresa, pela detentora da marca. E aí você corre o risco de adquirir um produto que não vai funcionar e não vai ter a quem recorrer. Então você procura o representante oficial, é aquela pessoa que te enviou o link. Sabe por quê? Essa pessoa vai fazer uma pesquisa de saúde
como você está vendo aqui. E vai te dar um acompanhamento exclusivo, tá vendo? Olha, 15 dias, 30 dias, 60. A pessoa que te enviou o link vai fazer esse acompanhamento com você. E aqui você tem o site do Dr. Dalton, né? O site terapeutadaltonleme.com.br é para marcação de consultas, ou presencial ou online. Não é para você tirar dúvida e o produto você não compra com ele. E ele também não vai aceitar. Você vai comprar, adquirir, aliás, com a pessoa que te enviou o link. Então, dúvidas ou como adquirir o projeto de saúde, notem, você vai entrar em contato com o representante oficial quem te enviou o convite para a live. E na semana vindoura, nós vamos ter aqui conosco o Dr. Kleuber, todas as terças-feiras um assunto diferente, falando sobre desequilíbrio hormonal. Aqui você já tem um encarte para você ficar a par do tema da semana vindoura. E agora, nós vamos concluir com as palavras finais, né, do Sunaik, do Dalton Leme. Sunaik, nós queremos muito agradecê-lo, foi uma honra estar com você aqui. Esperamos vê-lo, estar com você outras vezes, tá? Gostamos tanto que o pessoal está perguntando quando é que vai ser a próxima, tá? E, por favor, passa seu telefone para consultas, explica onde é que você atende, se você atende de forma online. Então, as suas palavras finais, nosso muito boa noite, depois do Dr. Dalton. E, pessoal, foi uma honra estar com vocês. Grande abraço e até a próxima terça. Sunaik, suas palavras finais. Obrigado aí, Orlando. Eu que agradeço pela atenção aí, por me chamar para estar presente nessa live aqui, ajudar o pessoal a ter mais saúde, é claro. É o que a gente quer hoje. A gente quer viver bem e quer viver saudável, né? Como Sócrates já dizia, saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então, sem saúde a gente não faz nada, tá? Então, assim, quero agradecer a você, ao Dr. Dalton, a todos os presentes que tiraram tempo para estar presente aqui, escutando a gente falar, entende? Às vezes tinha outras coisas para fazer, mas realmente resolveu tirar um tempinho aí para estar com a gente aqui. E sim, meu Instagram é Sunaik_nutricionista, faço atendimento presencial aqui em Araraquara, sou de Araraquara, São Paulo, e faço atendimento online também, tá? Para o Brasil inteiro, atendo pessoas do Brasil inteiro até de fora. E estou aqui para ajudar vocês, se vocês precisarem de mim, sempre ponho dicas no meu Instagram, eu tenho todos os meus contatos no Instagram, meu celular está lá, né, se você quiser agendar uma consulta e tudo. E eu ajudo as pessoas a cada dia mais ter mais saúde. Dicas minhas que eu coloco todos os dias nas redes sociais, de uma forma espontânea, né, para ajudar o pessoal a ter mais saúde. E, lógico, em breve a gente vai estar marcando uma outra live e a gente vai ver as perguntas aí. O que foi mais frequente, a gente vai fazer uma live parecida com essa. Ok? Para ajudar vocês aí. Obrigado, Sunaik, foi muito bom estar aqui interagindo com você, viu? Eu que agradeço. Aprendi coisas novas também. Estou aqui também. Eu também. Com vocês todos aí que estão perguntando, eu acabo aprendendo, né? Porque daí eu tenho que pensar como é que eu vou responder e eu coloco no lugar que acaba servindo para mim também, né? Então, sim. Foi muito bom, né? Essa interação. E, inclusive, quero dizer para vocês aí que essa questão que o Orlando estava falando sobre comprar em rede social, isso aí, gente, esquece disso, sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você gosta de comprar remédio sem bula? Ninguém gosta, na verdade. E se você está adquirindo os produtos da Timol nas redes sociais, sem uma pessoa para te acompanhar, fazer aquela ficha de avaliação, você está comprando um remédio sem bula. Pode ser que resolva, que não resolva nada, você vai ficar decepcionado, vai achar que gastou dinheiro à toa, e como o Orlando falou, depois você não vai ter com quem reclamar. Aí não chora não, tá? Então, se você pode adquirir com a pessoa que vai te orientar, vai mostrar como que você vai obter os melhores resultados, não perca tempo não. Quero agradecer a todos vocês, tá? A live estava bombando aqui, eu vi, estava muita gente. Quero agradecer a todos vocês. Dizer que a nossa participação foi um prazer, mas quem fez o sucesso dessa live foi vocês, trazendo seus convidados, tirando um tempinho da sua atenção para estar aqui conosco, né? E eu tenho tido o privilégio de consultar vários de vocês que estão aqui, eu vi, inclusive pessoas conhecidas que foi entrevistado aí, né? E obrigado pela confiança e pelo carinho, né?
E com isso a gente tem conseguido ajudar mais pessoas através da consulta online, que depois da pandemia aumentou muito, né? Então hoje a gente tem essa facilidade, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, até a nossa próxima live, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Sunaik. Uma boa noite para você. Foi muito bom estarmos juntos, viu? Obrigado, Dalton. Fica com Deus aí. Bom descanso, uma ótima semana, viu? Para todos vocês. Você também. Eu gosto da de Araraquara, é quente, eu gosto do lugar quente. Que é bom, viu? Eu tenho um amigo que mora aí, até estou precisando visitar ele. Aqui é a Morada do Sol. No dia que você vir aqui, você fala para nós tomar um café. Nós vai lá na